Se além dos conteúdos do Em Audiência, você também costuma assistir vídeos referentes à educação financeira, muito provavelmente já deve ter ouvido falar que não é lá muito inteligente optar pelo regime geral da Previdência Social, ou seja, se tornar um filiado ao INSS, que é muito melhor você optar por uma previdência privada em vez de se afiliar a esse regime. E toda vez que eu vejo um vídeo que fala isso, eu imagino um empregado, um seletista, chegando lá no RH da empresa, batendo lá na porta e falando assim: RH, veja só, eu queria combinar com você que a partir de hoje você não mais desconte o INSS do meu salário, porque a partir de agora eu vou optar por uma previdência privada em vez do INSS. Eu não quero mais realizar a contribuição previdenciária, porque eu vou optar pelo outro regime, porque é muito melhor. Eu assisti um vídeo na internet que fala que é muito mais rentável eu optar por uma previdência privada. Isso porque você não pode fazer isso. Um seletista, um empregado, é um contribuinte obrigatório da Previdência Social. E assim como ele, existem outros contribuintes. Na verdade, a exceção é você não ser obrigatório, é você não ser um contribuinte obrigatório. A regra é que você seja. Mas eu vou explicar tudo nesse vídeo. E sem muita enrolação, eu vou te falar o seguinte: só tem uma forma de você optar por não contribuir para a Previdência Social. É só uma. Sabe qual é? É somente se você não trabalhar. É só se você não for um trabalhador, se você não realizar uma atividade laborativa e receber por essa atividade. É a única forma que você tem de se tornar um contribuinte facultativo, que tem a opção de escolher ou não o regime geral de previdência social. Se você trabalhar e for remunerado pelo seu trabalho, sim, você deve se filiar ao regime geral da Previdência Social. Primeiro porque é obrigatório, isso tem um condão, um caráter de tributo. Quando a gente fala de tributo, a gente não fala de opção, a gente fala de obrigatoriedade. Ou você paga lá o seu IPTU porque você acha que é legal pagar. Você paga porque é obrigatório. O INSS é a mesma coisa. Então, ele se reveste do caráter de tributo, ele é obrigatório, você precisa pagar. E segundo, porque é crime. Se você realizar uma atividade laborativa, for remunerado pelo seu serviço e você não contribuir para a Previdência, você se enquadra num crime previsto no Código Penal que está relacionado à omissão, à sonegação de contribuição previdenciária que você deveria estar fazendo. Então, você não tem a opção de escolher qual regime você vai optar, se o INSS ou se uma previdência privada. Se você recebe pelo seu trabalho, você deve sim contribuir para a previdência. Então, já falei para vocês do contribuinte ali empregado, que foi o que eu dei o exemplo. Esse cara, ele é obrigado a contribuir para a previdência e ele não tem nem a opção de não contribuir, porque no próprio salário dele já vem até descontado o INSS, ele já recebe líquido. Então, o próprio empregador, ele é obrigado a fazer essa retenção para que o empregado ali não fique, né? Não vou pagar esse mês, não. Então, a Receita, ela já normatizou de modo que o próprio empregador faça essa retenção e pague líquido. Então, o contribuinte empregado, ele é obrigado a contribuir para o INSS. O trabalhador avulso, quem é esse cara? Jéssica, eu não sou seletista, eu não tenho um contrato de trabalho com essa empresa, mas de vez em quando eu vou lá e presto uns serviços como trabalhador avulso. Você é obrigado a contribuir para a Previdência Social? Sim. Se você não contribuir, você se enquadra ali como crime que eu falei para você que está no Código Penal? Sim, você é obrigado a contribuir. Então, o contribuinte empregado, ele é obrigado a contribuir para o INSS. Além dele, nós temos o contribuinte individual. Quem é esse cara? É aquele que, diferente do empregado, não tem vínculo empregatício com nenhuma empresa, não tem ali os requisitos de trabalho, não chega no horário todo dia, recebe todo mês o seu salário, ele não tem vínculo empregatício, mas ele presta serviços de forma autônoma. Ele é aquele profissional autônomo que vai até uma empresa e presta o seu serviço, ou que é contratado por uma pessoa física e presta o seu serviço. Esse é o contribuinte individual, que também é segurado obrigatório da contribuição da Previdência Social.
né? Ele é obrigado a realizar o pagamento da contribuição previdenciária. Por quê? Porque ele se enquadra na categoria de contribuinte individual. Então, é ali o advogado, o contador, o arquiteto, o médico, são aquelas pessoas que, apesar de não terem vínculo com nenhuma empresa, realizam o seu ofício e são remunerados por isso de forma autônoma, tá bom? Então, já falamos do empregado, já falamos do contribuinte individual. Além desse, nós temos o empregado ou empregada doméstica, que são aquelas pessoas que trabalham ali nas residências das famílias, tem uma lei própria que rege o empregado ou a empregada doméstica, e eles também são contribuintes obrigatórios da Previdência Social. Eles não podem optar ali por outro regime. Além desses três, nós temos também o trabalhador avulso, que é uma categoria muito específica ali, que está regido por um órgão específico, gestor de mão de obra, por exemplo, os portuários, né, os trabalhadores portuários, os trabalhadores que trabalham com café, cacau. Então, é uma categoria muito específica, né, se trabalha sindicalizado ou não, enfim, é muito específico, eu não vou adentrar muito nesse tema, mas até essas pessoas também são contribuintes obrigatórios da Seguridade Social. Então você vê, quem é a única pessoa que eu não falei aqui para vocês? Aquela pessoa que não trabalha. Se você trabalha, se você recebe uma remuneração pelo seu trabalho, você é obrigado a contribuir para a Previdência Social. E aí você vai me falar assim, Jéssica, mas eu tenho uma empresa e eu não pago a contribuição previdenciária. Bom, agora a gente chegou em uma outra dimensão, em um outro parâmetro que eu também vou explorar aqui para você. Veja bem, todas as vezes que eu falei aqui para você de contribuintes obrigatórios, vejam que eu falei necessariamente de pessoas físicas. Eu falei de empregado seletista, né, aquele que tem um vínculo empregatício com alguma empresa. Eu falei do empregado doméstico, da empregada doméstica. Eu falei do contribuinte individual, como aquele autônomo que presta serviços para mais de uma empresa. O trabalhador avulso, inclusive tem o segurado especial, que eu nem mencionei aqui, que são aqueles trabalhadores rurais, etc. Eu não falei em momento nenhum de pessoa jurídica, porque quando eu falo de qualidade de segurado, necessariamente eu estou falando de uma pessoa física. E aí a gente entra com essa questão da empresa. O que acontece? Muitas vezes, né, na maioria das vezes, até por uma questão de economia tributária, os trabalhadores que têm ali, que são autônomos, né, digamos assim, e que prestam serviço para empresas e que se enquadrariam ali na qualidade de contribuinte individual que eu trouxe para vocês, geralmente essas pessoas, elas abrem um CNPJ para prestar os seus serviços enquanto pessoa jurídica e não enquanto pessoa física. E é aí que tem essa distinção, né, quando a gente fala de contribuição previdenciária, de segurado obrigatório, que esse cara, ele é necessariamente uma pessoa física. Então você, enquanto empresário, resolveu ali prestar os seus serviços abrindo uma pessoa jurídica, uma PJ, né, como todo mundo fala. Vamos supor que você é um médico, mas em vez de você ser contratado enquanto pessoa física, a sua pessoa jurídica ali, ela é contratada para prestar um serviço. Bom, a não ser que essa empresa, ela tenha funcionários, ela não vai ter que pagar a contribuição previdenciária. Isso porque uma pessoa jurídica, a partir do momento que ela tem funcionários, ela vai pagar a contribuição previdenciária patronal. Mas eu nem vou entrar nesse mérito porque não é o objetivo aqui. Aqui nós estamos falando de pessoas físicas que querem se esquivar do pagamento da contribuição previdenciária. E o que eu estou trazendo para vocês é que nem sempre isso é possível. Mas quando a gente fala do empresário, né, que é aquele cara que muito provavelmente se revestiria da condição de contribuinte individual, esse cara, ele pode, por meio de uma PJ, prestar o seu serviço e aí reduzir o montante da contribuição previdenciária que ele pagaria. Por que reduzir, Jéssica? Vamos lá. Quando a gente fala de pessoa jurídica, a gente fala de um instituto diferente da pessoa física, tá? Então, a pessoa jurídica, ela tem ali a sua receita, que é o seu faturamento, ela tem as suas despesas, ela tem ali a sua vida enquanto pessoa jurídica. Ela é um instituto diferente da pessoa física. Mas se você é aquela pessoa que faz a pessoa jurídica viver, né? Então, se, por exemplo, você é um médico, quem é que faz a receita daquela pessoa jurídica? É você, o médico. Então, você
presta serviços para a sua empresa, você precisa ser remunerado por isso, entendem? Então, quando você tem uma empresa, você, enquanto pessoa física, é aquela pessoa que faz a empresa funcionar, a empresa rodar, então você precisa ser remunerado por isso. O que as pessoas geralmente fazem para reduzir o montante da contribuição previdenciária a pagar? Esse valor da remuneração do sócio pelo seu trabalho, ele é chamado de prolabore. Geralmente, as pessoas físicas, né, dentro da sua pessoa jurídica, têm uma remuneração de prolabore muito baixa. Coloca-se ali um salário mínimo, né, para que aquela pessoa seja remunerada no menor valor possível. E ali ela contribui, né, com a previdência privada apenas com essa base de cálculo de um salário mínimo e não com todo o montante, né, de lucro que a sua empresa deu, né, o quanto você efetivamente ficou para você enquanto pessoa física por conta do seu trabalho dentro da pessoa jurídica. A diferença, então vamos supor lá que você teve um faturamento de, sei lá, R$ 10.000 no mês. E você teve ali os seus custos, né, as suas despesas, a empresa teve ali no final um lucro de 5.000. Aí o que as empresas fazem, né? O que os empresários geralmente fazem? Colocam um prolabore mensal de um salário mínimo, que está ali em torno de 1.400, né? E fração. E a diferença, eles fazem a retirada de lucro, né? Os sócios, eles fazem a retirada de lucro em vez de receberem a remuneração fixa, alta, né? Recebem a remuneração fixa baixa dentro de um salário mínimo e contribuem dentro de um salário mínimo. Então, a diferença é feita por retirada de lucro que não sofre nenhum tipo de tributação. Então, fica muito mais vantajoso você ir por essa linha de raciocínio. Mas veja que ainda assim há uma contribuição previdenciária, mesmo que seja ali dentro de um montante mínimo, dentro de um salário mínimo, por exemplo. Inclusive, esses caras aí que falam isso, né, nos vídeos, não explicam nesse nível de detalhe que você deve procurar uma contribuição, que você deve procurar, melhor dizendo, uma previdência privada em vez de aderir ao INSS, eles também contribuem para a previdência, porque eles têm as empresas deles e eles são remunerados por essa empresa, mas muito provavelmente no montante mínimo, né, para não precisar pagar uma contribuição previdenciária muito alta. Obviamente, eles não querem ali se aposentar com o valor do mínimo, então a diferença disso, eles vão para a previdência privada. E isso sim faz sentido. E agora que você já viu esse vídeo, está muito bem informado sobre a impossibilidade, na maioria dos casos, de optar por uma previdência privada no lugar da contribuição previdenciária compulsória ali do Instituto da nossa Previdência Privada do INSS. Aproveita e encaminha esse vídeo para algum amigo que está aí desinformado. E já sabe, aqui no nosso canal, toda semana tem vídeo novo trazendo esse tipo de informação com esse nível de qualidade para você. Então, se você não fez ainda, deixa o seu like, se inscreve no canal e eu aguardo você, como sempre, no nosso próximo vídeo.